Hey everybody, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 4 do PET de Língua Inglesa do terceiro ano, volume 5. Nessa semana os temas são a compreensão, o tema somente, né? A compreensão escrita, a leitura, e vamos dar início às atividades. Bom pessoal, aqui logo no começo não foi feita nenhuma pergunta, a gente traz um texto aqui, e aí o que vocês devem fazer quando vocês precisam ler um texto em língua estrangeira? Vocês vão passar os olhos pelo texto, identificar a estrutura, ver em que tipo de texto ele é e aí o que vocês podem esperar da leitura desse texto. Então, logo no começo diz o seguinte: Observe the two definitions below. Então, definições, onde a gente encontra definição? No dicionário, certo? Então, como se trata de uma definição, a gente vai ver adjetivos, né, características. Então, é isso que a gente vai esperar. Ao fazerem a leitura, vocês vão estar preparados para isso. Aí depois de fazer aquela primeira leitura, que é regra, né? Vocês fazerem uma primeira leitura do texto em língua estrangeira, sem parar para procurar palavras desconhecidas, lendo do começo ao fim. Aí vocês vão, depois dessa primeira leitura, vocês vão para a primeira pergunta de interpretação. E a primeira pergunta é: What is the genre of the two texts and their functions? And its functions, na verdade, né? Então, pessoal, qual que é o gênero de um texto que dá definições de palavras? Ele é uma propaganda, ele é um artigo de jornal, de revista, ele é uma crônica, ele é uma definição de dicionário e a função dele é conceituar alguma palavra, né? Explicar alguma coisa através de uma conceituação. Questão 2. When the expression couch potato was used first? Agora a gente quer saber quando, né? Uma data. Então vamos procurar aqui. A única referência que faz a uma data é nos anos 70. Então ela foi usada pela primeira vez em 1970. Questão 3. What does this sentence seems more like a vegetable than a human being express? Aí, pessoal, a gente está querendo saber qual que é o significado dessa frase. Nós vamos até ela, procurar essa frase e ver o que ela significa, o que ela expressa. Para isso, pessoal, a gente vê que informações vêm depois dessa frase, que informações vêm antes, porque muito provavelmente pode estar as informações que vierem ou antes ou depois dessa expressão vão explicar para a gente. Então aqui diz o seguinte: To talk about someone who spent so much time in front of the TV. Então essa expressão quer dizer o seguinte, que a pessoa passa tanto tempo em frente à televisão que ela parece mais uma verdura, né? Porque fica parada só, não faz nada, só assistindo TV, então uma verdura. Estranho, né? 4. The couch potato and gym rat definitions are antonyms or synonyms? Então quer saber se couch potato e gym rat são sinônimos ou antônimos. Então aqui na definição de couch potato a gente vê que é uma lazy person, é uma pessoa preguiçosa. E gym rat, né, rato de academia, se vocês simplesmente traduzirem já vão supor, né, que é uma pessoa que vive na academia. E aí a definição, ó: Someone who spends all leisure time playing sports or working out in a gymnasium or health spa. Então alguém que passa o tempo todo de lazer jogando esportes, praticando esportes ou malhando numa academia ou num spa. Então elas são antônimos, né? Uma é preguiçosa e outra é uma pessoa totalmente ativa. 5. Sabemos que durante essa pandemia o melhor é ficar seguro em casa. Quais atividades você pode fazer em sua casa para não se tornar um couch potato? Então aí, pessoal, uma questão pessoal, não tem a ver com o texto. O que vocês podem fazer? Que tipo de exercícios físicos vocês podem fazer para não se tornarem couch potatoes? Ok? Essa semana são somente essas atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem pelo Google Classroom, redes sociais ou e-mail. E no Conexão Escola em horário de aula. Então é isso, pessoal. Thank you so much for watching. Until next time.